Fala galera, tudo bom com vocês? Nessa videoaula a gente vai ver um pouco sobre progressão aritmética, PA. Antes de começar a falar sobre sua definição, fórmulas, eu queria passar para vocês da onde que surgiu essa ideia, tá? Como que esse assunto começou a ser abordado, estudado. Na verdade, PA começou a ser estudado depois que uma professora deu uma questão, deu um desafio para o seu aluno resolver, porque ele estava atrapalhando a aula. Então ela pediu para que ele somasse todos os números de 1 a 100. Se a gente fosse fazer do jeito convencional, né? Somar 1 mais 2, dando 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. Ia levar um tempinho, né? Ou melhor, bastante tempo. Só que passou uns 2 minutos aí, o aluno foi lá e respondeu: professora, a resposta é 5.050. E a professora ficou impressionada, né? Até porque eu era aluno de 8 anos. Como é que ele fez tão rápido isso? Então, o que ele fez? A ideia dele foi somar os extremos. Ok? Então, ele viu que se ele somasse os extremos de fora para dentro, resultaria no mesmo valor. 1 mais 100, 101. 2 mais 99, 101. 3 mais 98, 101. 4 mais 97, 101. E aí, o que ele fez, já que estava dando tudo 101, foi multiplicar por 50, porque vão ser, na verdade, 50 duplas, né, de 101. Quantas duplas eu consigo formar? Quantos 101s eu tenho aqui? Exatamente 50, porque se eu pego dois números, de 2 a 2, eu tenho 100 números, de 1 a 100, né? Mesma coisa, quantas duplas eu consigo formar com 100 pessoas? 50 duplas. Com 100 números eu consigo formar 50 duplas que resultam em 101. Então ele multiplicou 101 por 50 e chegou a 5.050. Então é uma ideia brilhante, né? Ainda mais por ser de uma criança de 8 anos. E esse cara ficou conhecido como o príncipe da matemática. O nome dele é Gauss. Depois vocês pesquisem um pouco sobre ele e vão ver os feitos. Não só por esse feito que ele ficou conhecido, tá? Várias outras coisas ele colaborou para o desenvolvimento da matemática e da humanidade, né? Consequentemente. Vamos ver agora um pouco sobre a definição de progressão aritmética. Então, qual é a definição de uma PA? Uma PA é uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. E essa diferença é chamada de razão da PA. Perceba então que o problema que foi dado a Gauss é justamente uma PA, porque se eu pegar dois termos lado a lado, né, consecutivos, e fizer uma subtração entre eles, eu chego sempre no mesmo resultado. Por exemplo, 3 menos 2 é igual a quanto? 1. 4 menos 3 igual a 1. 98 menos 97 igual a 1. Tá? Eu sempre pego o termo posterior menos o anterior. Nem sempre o termo posterior será o maior do que o termo anterior. Tá? Então, cuidado aí na hora de achar a razão da PA. Termo posterior menos o anterior. Tá certo? O que não seria uma PA? A sequência dos números primos, por exemplo. Né? No começo até parece ser uma PA. 3 menos 1 dá quanto? 2. 5 menos 3, 2. 7 menos 5, 2. Até aqui está sendo PA. Mas a partir de aqui já não é mais PA. Ó. 11 menos 7 dá 4. 13 menos 11 voltou para o 2. Já não é PA. Já feriu aqui no começo. Ó. Depois, lá para frente, vocês vão ver que essa sequência não tem lógica nenhuma, tá? Até hoje não foi descoberta uma lógica para ela. Tá certo? Então, como é que a gente classifica uma PA? A PA pode ser constante, tá? Ela é classificada de acordo com sua razão. Se ela for constante, significa que a razão é zero, ok? Se eu pegar dois termos consecutivos e fizer uma subtração, vai dar zero. 2 menos 2, zero. 2 menos 2, zero. Então vai sempre dar zero. Isso é uma PA porque a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. No caso, zero. Crescente, quando a razão é maior do que zero. No caso aqui a razão foi 2. Então ela é crescente, ela está crescendo. 2, 4, 6, 8. E a razão como é que a gente acha? Pega dois termos consecutivos, o posterior menos o anterior, que dá quanto? 2 sempre. 8 menos 6, 2. 6 menos 4, 2. 4 menos 2, 2. Ok? E assim sucessivamente. Decrescente, quando a razão é menor do que zero. Tá? Então, ó, foi o que eu falei lá acima. Que
a gente tem que, para achar a razão, a gente tem que sempre pegar o termo posterior, não importa se ele é maior ou menor do que o termo anterior, ok? Termo posterior menos o anterior. Então a razão aqui é 20 menos 30, menos 10. 10 menos 20, menos 10. Menos 10 menos 0, dá quanto? Menos 10. Então, cuidado, tá? Não vai pegar o maior número e diminuir, fazer menos menor para achar a razão, não, tá? Posterior menos anterior.